Compreendendo a unção, por Kenneth Hagin, capítulo 4. Ministrando a cura sem a unção. As Escrituras não declaram estes sinais hão de acompanhar aqueles que são batizados no Espírito Santo. Dizem, sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, o 17 e o 18. Repetia esses versículos diante da minha congregação batista. Pregava-os do púlpito, mas não impunha as mãos publicamente sobre os membros. Quando, porém, os visitava nos seus lares, lia esse trecho diante deles. Vejam, está escrito bem aqui. Cremos, não é verdade? Vocês creem? Sim, creio nele, sem dúvida, respondiam. Vou impor as mãos sobre você e Deus vai curá-lo, dizia a eles. Depois de entrar nos círculos pentecostais, descobri, ao conversar com pastores, que enquanto eu era um moço pregador batista, sem o batismo no Espírito Santo, estavam conseguindo uma porcentagem maior de curas entre meus membros do que meia dúzia de pastores pentecostais com os membros deles. Alguns diziam que quase nunca conseguiam uma cura. Comigo, as curas eram corriqueiras. A diferença era que eu ensinava a fé e a oração. Eu não tinha nenhuma unção, nada sentia e nada passava de mim para eles. Uma dessas primeiras experiências com a cura envolvia a pianista da pequena igreja rural da qual eu era pastor. Quando ela faltou certo domingo, perguntei por ela e fui informado que ela estava no hospital e que havia uma cirurgia marcada para ela na manhã seguinte. Levantei-me muito cedo na manhã seguinte, a fim de chegar a ela antes dela receber uma anestesia que a deixaria incomunicável. Cheguei no hospital antes do raiar do sol. Li para ela as escrituras. Falei, vou orar por você. Aqui está o que a Bíblia diz. Levara comigo uma garrafinha de azeite e falei para ela, vou ungí-la com azeite. Acrescentei, então, aqui está escrito que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Imporão as mãos sobre os enfermos e eu vou impor as mãos sobre você. Embora estivesse acostumado a ver as pessoas receberem a cura, não esperava que acontecesse tão rapidamente assim. Quando comecei a orar por ela, ela exclamou, uau, recebi a cura, e pulou da cama imediatamente. Nunca chegou a ser operada. Ora, se assim funciona para os batistas, funciona para qualquer pessoa. E eu ainda não tinha o batismo no Espírito Santo. Vi do tipo que ela recebeu quando eu era um pregador batista sem nenhuma unção especial para orar pelos enfermos. E nunca tive nenhuma sensação. Por ser batista, nem sequer sabia que deveria sentir algo. Deus, no entanto, honra sua própria palavra. Quando passei para o ministério do Evangelho pleno, não recebi nenhum novo Espírito Santo. Nenhum Espírito Santo diferente. Ele não é composto de gêmeos nem de trigêmeos. Há um só Espírito Santo, mas há variedade de unções. Na realidade, ele realiza entre nós toda a obra de Deus. Meus colegas, pastores e professores bíblicos, entre os batistas sulinos, me tinham advertido contra a convivência com o povo do Evangelho pleno. Certo mestre bíblico de grande destaque, formado num seminário batista de fama, disse, Kenneth, tenha bastante juízo entre aquela gente do Evangelho pleno. Por quê? Perguntei. Aquele falar em outras línguas é do diabo, respondeu. Eu não sabia se era ou não. Apenas sabia que os pentecostais tinham razão em crer na cura divina, de modo que continuei a manter confraternidade com eles. Minha fé era fortalecida pelo convívio com pessoas que acreditavam na cura divina. Depois de receber a plenitude do Espírito Santo e falar em outras línguas, fui correndo para achar aquele mestre do ensino bíblico. E para o caso de ele não se referir ao assunto, eu mesmo levantei a questão. Começou a me advertir de novo. Olha, você precisa tomar cuidado com aquela gente do Evangelho pleno. Por quê? Antes de criticá-los, ele disse, seja como for, vou reconhecer que vivem uma vida melhor do que nós e de muitas maneiras são bem fiéis à Bíblia nas suas crenças. Mas aquele falar em outras línguas é do diabo. É mesmo? Perguntei. Sim, respondeu. É. Perguntei então. Logo, o Espírito que lhes concedeu que falassem em outras línguas é do diabo? Exatamente. Falei, se for assim, logo a totalidade do movimento dos batistas sulinos é do diabo. Ele quase engoliu seu pomo de Adão, finalmente procurou respirar e gaguejou. Ora, o que você está dizendo?
Veja, falei, o mesmo Espírito Santo de quem renasci na Igreja Batista, o mesmo Espírito Santo de que me concedeu que eu falasse em línguas e falei em outras línguas, foi o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito. Oh, não, 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 não fale tal coisa. Por que não? Oh, não pode ser assim. Falei, como você sabe? Simplesmente sei. Perguntei, você já falou em outras línguas? Não. Pois bem, comentei, não seja tolo, portanto, você é um mestre de ensino bíblico. Em Provérbios está escrito que o tolo dá sua resposta sobre um assunto sem o ter examinado. Não seja tolo, você nunca falou em outras línguas, não está qualificado para falar sobre o assunto. Veja, pois você conhece o Espírito que você recebeu no novo nascimento, não é? Sim, é o mesmo Espírito que recebi entre os batistas quando nasci de novo. Foi o mesmo Espírito Santo. Foi o mesmo Espírito que eu tinha durante todo esse tempo. Não recebi outro Espírito. E ele é aquele que me concedeu que falasse em outras línguas. Oh, não pode ser assim. Vou estudar o caso um pouco melhor e então entrarei em contato com você. Já se passaram uns 46 anos e até agora ele nunca mais entrou em contato comigo. A moral da história é que aquela unção em você visa ensiná-lo e graças a Deus que ele o fará.